é bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Carlos nasceu em uma família comum, sua mãe e seu pai eram simples operários. Sua mãe trabalhava como professora e seu pai como torneiro mecânico em uma fábrica. O menino sempre o admirava e não queria que o mesmo acontecesse com ele. Por que você me julga? Seu pai às vezes lhe perguntava. Quem lhe disse que eu julgo? O garoto olhava para ele. Eu vejo como você é quando chego em casa do trabalho, dizia o homem. Sim, eu não quero trabalhar para o meu tio, muito menos em um emprego tão difícil e mal remunerado, declarou David quando estava apenas na quinta série. Bem, vou ver se você sai e consegue um emprego melhor, seu pai sorriu. Não vou conseguir nenhum emprego, vou trabalhar por conta própria, disse o garoto. Vamos ver você fazer isso, não diga GOP antes de pular. O pai tinha certeza de que todas as crianças têm ambições e à medida que crescem, elas se tornam mais realistas. O que o faz pensar que eu não consigo fazer isso? O garoto discutiu com o homem. Eu também, quando era pequeno, sonhava com muitas coisas, que iria viajar, que teria muitos amigos, dinheiro e tudo mais. Mas, como você pode ver, nada disso se tornou realidade, disse ele. Você verá, eu vou conseguir, insistiu o garoto. Tudo bem, não estou lhe dizendo nada, vai dar certo, ótimo, e se não der, eu estarei certo, ele sorriu para o filho. O garoto continuou estudando na escola, tinha muitos amigos. Desde pequeno já era empreendedor, sempre tinha várias canetas, borrachas e lápis em sua caixa de lápis. E se alguém não tivesse algo antes de uma prova ou ditado, ele poderia vender ou trocar por algo. Eles o adoravam por isso, mas ao mesmo tempo o consideravam um vigarista. Por que você está ofendido comigo? Se eu não tivesse uma caneta, com o que você escreveria? Claramente nada. Os meninos e meninas perceberam que isso não só faz bem para ele, mas também para eles. Então, por que está ressentido comigo? Carlos não entendeu. Não, é uma pena que alguém não tenha pensado nisso antes de você. No recreio eles estavam correndo, puxando as tranças das meninas, era tudo como crianças normais. Onde você conseguiu luvas novas? Disse a mãe ao filho. Comprei no mercado, ele respondeu. E onde você conseguiu o dinheiro? Admirou-se a mulher. Ele o ganhou, não escondeu de ninguém que vende canetas e lápis na escola. Bem, Carlos, olhe, um dia alguém vai lhe dar um chute nas orelhas por causa disso, ameaçou a mãe com o dedo. Eu não vou, ela disse a ele, o garoto já estava no ensino médio. Ele estava pensando em entrar para o exército e depois abrir seu próprio negócio. Oh, Carlos, você tem muito em que pensar, sentado à mesa com seu pai. Por que você imaginou? É tudo real, aqui, veja, ele colocou um caderno na frente dele, eu tenho um plano de negócios já escrito aqui. E o que é isso? Papai deu uma olhada em alguns números. Ah, você não está entendendo nada, olha, e ele começou a explicar como ele ia fazer. Não, esses números são uma floresta para mim, meu pai empurrou o caderno para longe. Bem, você não entende, então por que está me pedindo para lhe ensinar alguma coisa? O pai olhou para o filho e viu que ele ainda tem apenas alguns anos, mas já entende muitas coisas sobre negócios. Bem, você tem um filho? Perguntou o homem. Por que você está interessado? O menino sorriu. Só quero saber como os jovens se comportam agora, disse ele. Sim, tenho uma em mente, mas ainda não estou dando nenhum passo na direção dela, admitiu o jovem. E por que isso acontece? Seu pai se perguntou. Porque daqui a alguns anos terei de ir para o exército, e ela vai me esperar ou não, não sei. E eu não quero começar um relacionamento sem mais nem menos, argumentou o rapaz. Mas por que assim? Pelo menos você vai entender como se comportar com uma garota, o que fazer, onde dirigir, aconselhou o pai. Ah, desista de tudo,
Carlos lhe disse, eles estavam indo pescar. Tem certeza de que não vai congelar? A mãe estava preocupada com eles. Não, vamos nos aquecer, eles responderam. Carlos gostava de ir ao lago com seu pai. Lá, eles cavavam um buraco, colocavam uma linha com um anzol e depois pescavam vários peixes. Hoje nós pegamos peixes, meu pai levantou o container com peixes. Sim, fazia muito tempo que não caçávamos assim, meu filho também sentiu o peso do balde. Voltamos para casa felizes e cansados. A escola estava chegando ao fim, tínhamos que cumprimentar a pátria. Bem, você está pronto? Perguntou seu pai. Para quê? O filho olhou para ele. Para servir no exército, seu pai se lembrou daqueles anos. Pela enésima vez, o homem pegou um álbum do exército, e ele e o filho o folhearam. Não foi difícil para você lá? Por alguma razão, Carlos começou a se preocupar agora. Não, eu até me lembro disso com nostalgia, seu pai revirou os olhos. Carlos aprendeu a tocar violão e o comprou para levar com ele. Você não conheceu uma garota? Perguntou o pai. Ainda estou conversando com aquela, disse o rapaz. E se ele conhecer, vocês ficarão juntos? Perguntou o pai ao filho. Não vamos nos precipitar, ele não queria se apressar. Na despedida, eles caminharam muito felizes, Julieta não deixou um passo sequer para Carlos. Por que você está grudada em mim? Disse ele. Carlos, eu vou esperar por você, eu prometo, ela jurou. Ele não queria lhe dar esperança. O que ver, disse ela, eu vou esperar por você, então eu vou esperar por você. Ela até bateu o pé. No dia seguinte, na estação, ele pegou o trem e partiu. Juliette o cumprimentou longamente. Bem, filha, você vai me esperar? O pai do rapaz se aproximou dela. Claro, eu prometi, ela olhou para ele e encolheu os ombros. Vamos, ele colocou o braço em volta dos ombros dela. Chegaram em casa, Juliette ajudou a limpar a mesa, varreu o chão. Obrigada, garota, disse a mãe de Carlos. De nada, ela sorriu. Depois disso, Juliette foi para casa e se sentou à mesa para escrever sua primeira carta para Carlos. Carlos escrevia com frequência, mas principalmente sobre o tempo, sobre coisas cotidianas. Sobre o que estavam fazendo, o que estavam fazendo. Juliette escrevia mais sobre o amor, ela queria colocar todos os seus sentimentos na página, mas não funcionava, então ela apenas esperava. O serviço de Carlos não parecia ser muito meloso, todos os dias algumas tarefas, recados, cartas para casa e de casa, esses eram seus momentos favoritos. Quando chegou a hora de voltar, ele percebeu que Juliette era realmente a garota com quem ele queria estar e passar muitos anos de sua vida. Ela o encontrou na estação de trem, ele a viu pela janela e, quando ela desceu do trem, ele imediatamente a abraçou. Depois foram para casa, onde a mesa já estava esperando por eles. Eles convidaram seus amigos e tiveram um bom jantar. Carlos contou a eles tudo sobre seu serviço, o que havia acontecido e o que não havia acontecido. É bom estar sentado aqui, em casa, na mesa dos meus pais, disse ele. O que você vai fazer agora? Vai estudar em algum lugar? Perguntou seu pai. Provavelmente vou, mas não em tempo integral, mas por correspondência, disse o filho. E o que você vai fazer? Perguntaram os presentes à mesa. Vou pegar meu velho caderno, onde mostrei a vocês meu plano de negócios, e vou começar a trabalhar em silêncio, disse Carlos ao pai. Entendo. E a Juliette? Carlos estava curioso. E quanto a Juliette, ela está estudando, se preparando para se tornar uma especialista em administração, disse ele. Bem, papai até assobiou. Carlos precisava de seu primeiro capital para abrir um negócio, então foi procurar emprego na fábrica onde seu pai trabalhava. Ei, pessoal, ele entrou no vestiário. Ei, se você não está brincando, eles apertaram as mãos. Como estão as coisas por aqui? Perguntou Carlos. É como em qualquer outro lugar, normal, alguns dias bons, alguns dias ruins, alguns dias fáceis, alguns dias difíceis, disseram a ele. Carlos olhou para sua caixa, acenou com a cabeça e foi ver o que estava acontecendo na loja. Não é ruim aqui,
ele olhou em volta. Não estamos reclamando, eles disseram. Depois de uma semana de trabalho, os homens se reuniram no vestiário. Quem está a favor de se sentar hoje à noite? Perguntou um deles. Acho que ninguém se importa, disse Carlos. Sim, claro, você pode tomar um drink hoje à noite. Eles riram dele. Carlos fez as compras, foi um dos primeiros a chegar, começou a lavar a carne e ligou a música. O que está tocando? Os outros ficaram surpresos. Sim, havia uma música do ano na TV, eu a gravei em um gravador, porque não conseguia ouvi-la, ele compartilhou com seus companheiros. Bem, você pode gravá-la para mim? Os colegas começaram a perguntar. Claro que posso, mas não será de graça, ele lhes disse, e a partir do dia seguinte começou a viajar para as bases de atacado nas maiores cidades. Lá ele comprava tanto fitas cassete virgens quanto fitas cassete com gravações, para que pudesse reescrever algo a partir delas. Carlos, você pode gravar hoje? Ele o abordou antes da noite do fim de semana. Claro, mas não tenho muitas fitas, ele contou mentalmente, nem imaginava que poderia sair assim. Nessa época, Julieta já havia se formado e estava trabalhando na área administrativa. Eles ainda estavam namorando Carlos, tudo estava indo bem. Então, quando é o casamento? Perguntou o pai dela. O mais rápido possível, disse Carlos a ela. Eles conversaram sobre isso com a garota, mas ambos precisavam se recuperar. No verão, Juliette foi procurar um novo emprego na área administrativa, e Carlos ficou na fábrica por enquanto. Mas nos fins de semana ele pegava uma bolsa grande, colocava algumas fitas cassete e um gravador e saía para a praça. Ele ficava ao lado das avós vendendo sementes. Como vai o negócio? Seu pai lhe perguntava em casa quando ele chegava do trabalho. Está indo bem, ele apontava para sua sacola vazia. Parabéns, seu pai não conseguia acreditar que alguém realmente quisesse aquelas fitas. Mas o filho continuou, distribuindo-as na fábrica, vendendo-as na praça nos finais de semana e, no final do ano, disse a todos que estava saindo da fábrica porque tinha conseguido um emprego. E daí, você vai trabalhar lá? A esposa dele não acreditou. Por que não? Ele não a entendia. Ela riu, mas Carlos não achou graça. Era sério, sério demais para ele. Agora que tinha mais tempo livre, ele ia ao mercado atacadista toda semana. Juliette o ajudava com as capas, ela as fotocopiava no trabalho. O jovem ficava acordado dia e noite, escrevendo as fitas em voz alta, certificando-se de que nenhuma delas fosse mastigada ou fizesse qualquer coisa. O negócio estava indo bem, havia muito trabalho, mas Carlos não reclamava, ele lidava com tudo. Percebia que depois só iria melhorar. No trabalho ele ia trabalhar todos os dias, fazia tudo bem feito, havia muitos clientes, na cidade ele era um monopolista. O que está fazendo hoje? Sua esposa chegou do trabalho à noite, Carlos estava sentado à mesa com uma garrafa de conhaque e alguns petiscos. Estou comemorando meu sucesso, disse ele. Não é cedo? Ela sorriu. Acho que não, venha se sentar comigo. Carlos a convidou. Ele trabalhava por conta própria há um ano, estava indo bem, o dinheiro ainda não era muito, mas estava começando a entrar. Talvez pudéssemos comprar um apartamento ou mudar o nosso, sugeriu sua esposa. Procure opções, ele disse a ela. Naquela época, Julie já estava trabalhando como especialista sênior no departamento de jovens. Ela gostava desse trabalho, especialmente porque só trabalhava com famílias jovens, das quais ela mesma fazia parte. Ela tinha uma colega, uma jovem que morava com a avó. Ana, você sabe se alguém está vendendo um apartamento por aqui? O que você quer comprar? Sim, estamos pensando em ampliar, talvez mudar o meu com um pagamento extra, a mulher compartilhou com ela. Escute, mas deixe-me falar com minha avó, talvez mudemos nosso apartamento de 3 cômodos, porque temos muito, a moça havia reclamado antes que as contas de luz eram muito altas. Escute, e eu não vou me importar, o apartamento fica bem perto da administração, para trabalharmos lado a lado, e no centro, disse Sara. À noite, ela voltou para casa e contou ao marido sobre isso. Ele também aprovou essa opção. No dia seguinte, eles foram ver como estava tudo lá dentro. Como sua avó morava no apartamento,
Tudo estava perfeito. Os vizinhos são normais. Eles rapidamente concordaram com um pagamento extra e, em um mês, Carlos e Juliette estavam mudando suas coisas para lá. Com certeza não vou levar essas malas para o terceiro andar, disse Juliette. Por que não? Questionou Carlos. Acho que estou esperando um bebê, disse ela. E você ficou calada, ele colocou o braço em volta dela e a levou para fora da porta. Não é seguro, ela riu. Eu não podia acreditar que estava prestes a ser pai. As coisas estavam indo ainda melhor do que antes. Agora havia um apartamento grande, eles tinham que comprar móveis para ele e, para isso, precisavam trabalhar duro. Carlos ainda estava produzindo fitas cassete, mas agora tinha um vendedor trabalhando em seu estande. Ele comprou um carro e contratou um motorista para ir com ele buscar as mercadorias. Juliette estava grávida, tinha uma barriga enorme e estava se preparando para entrar em licença maternidade. Quem seria? Pensou ela. Seu marido olhou para ela. Não, eu disse expressamente aos médicos para não me dizerem nada. Ela foi enigmática. 2 semanas antes do parto, ela foi internada no hospital. Juliette não resistiu porque não queria ficar nervosa quando começasse. Começou às 9 horas da noite, ela sentiu uma pontada forte no estômago e depois um puxão. Juliette havia lido sobre isso, então já sabia que seu bebê nasceria em breve. Foi muito doloroso, mas ela tolerou. E então o bebê chorou no quarto. Parabéns, você tem um menino, disseram a ela, e colocaram o pacote em seu peito. Alfredusca, disse a nova mãe. Ela se sentiu humilde ao olhar e tocar seu filho. Carlos chegou no dia seguinte, logo pela manhã. Juliette lhe mostrou o filho pela janela, mas ele mal podia esperar para receber alta. Ele chegou com balões, flores e presentes para os médicos. Olá, queridos, ela os cumprimentou na varanda. Olá, ela abraçou o marido, entraram juntos no carro e foram para casa. Lá, os avós já estavam esperando por eles. Neto, olá, todos estavam muito felizes com o nascimento de um novo membro da família, especialmente os avós do lado do marido. É isso aí, agora você tem uma família de verdade, disse o pai ao filho. Sim, agora eu também sou pai, disse Carlos a ele. Ele não parou, continuou trabalhando, e logo a cabana era coisa do passado. Ele estava construindo pavilhões, em um deles continuaria trabalhando e no outro abriria uma nova loja. Quanto mais o trabalho progredia, maior era a renda. O menino estava crescendo e agradando aos pais. Tudo estava indo bem na vida da família, mas não poderia durar muito tempo, porque Julia começou a trabalhar até tarde com cada vez mais frequência. Onde você esteve novamente? Carlos encontrou em seu apartamento à noite. Você não tem ideia de quanto trabalho eu tenho, ela se despiu. O que me importa o seu trabalho, eu compro tudo o que precisamos para viver, disse ele, as roupas, o apartamento, o carro, eu comprei tudo. Sim, você comprou tudo, mas para que ninguém interfira com você, eu concordei, eu ainda tenho algum peso na sociedade, ele colocou a chaleira no fogo. O que? Que peso você tem na sociedade? Eu não estava entendendo. Julie era agora assistente do chefe da cidade. Ela estava encarregada de muitos assuntos do canteiro de obras, bem como da reformulação do terreno em que os pavilhões foram construídos, em nome de seu marido. Todos os dias ela chegava cada vez mais tarde. Carlos estava nervoso, não entendia por que sua esposa não estava em casa com tanta frequência. Deixe seu emprego, meu único salário é suficiente para mim, disse ele a ela. Não, estou subindo na carreira, falta um pouco mais e vou me tornar uma subdelegada, ela disse a ele. O que é esse seu emprego de funcionário público, que paga 1 centavo e exige muito? Ela não a entendia. Carlos quase nunca saía de casa, estava sempre lá. Um dia, alguns amigos foram visitá-lo. Carlos, quantos anos, quantos invernos, trancado aqui entre 4 paredes, e você não vai a lugar nenhum, disseram a ele. Os homens puseram a mesa e se sentaram ao redor dele. Vamos nos reunir com mais frequência, um deles levantou o primeiro copo. Juliette chegou quando eles ainda estavam sentados à mesa. Que reunião é essa? Ela não entendeu. Ah, você sai todos os dias, pode sair, mas eu não posso sair com meus amigos, disse Carlos.
Por que não? Você pode, mas sente-se em silêncio. Para não incomodar os vizinhos, ela deu de ombros e foi para o quarto do filho. Os amigos ficaram sentados por um tempo e começaram a se dispersar. Venha me ver novamente, disse o proprietário do apartamento. Assim que a porta se fechou atrás dos amigos, Juliette atacou o marido. E qual é o significado de tudo isso? Veja a bagunça que você deixou. Quem vai limpar tudo isso? Disse ela. Por que você começou? Eu vou limpar. Ela foi até a cozinha e se sentou à mesa. Sou eu quem está se comportando mal. Ela entrou. Naquela noite, eles fizeram uma grande confusão, pois isso nunca havia acontecido antes. Carlos estava entediado sozinho em casa, não sabia para onde ir, então deu férias ao vendedor e foi trabalhar. Agora ele também não estava em casa, nem durante o dia nem à noite. Para onde você vai agora? Disse sua esposa. Para onde for preciso, para lá e para cá, eu ganho dinheiro, eu o recebo, disse ele. Como você fala comigo? Ela não entendeu. Do que estou falando? Nós temos dinheiro, mas não podemos gastá-lo em lugar nenhum, não podemos nem ter férias normais em lugar nenhum. Ele disse a ela, eu tenho que ficar em casa o dia todo, e de quem é a culpa? Agora você está no trabalho, então vá em frente. Ela não falou por um longo tempo. Alfred foi para o 3º grau, seus pais continuaram vivendo e brigando. Era impossível pegar qualquer um deles em casa. Carlos, alô. Um amigo ligou para ele. Alô, ele respondeu. Há um tópico, você quer participar de um jogo interessante? Ele perguntou. Que tipo de jogo? Ele perguntou. Pessoas bem-sucedidas se disfarçam de sem-teto e têm de viver sem dinheiro por alguns dias, explicou ele. É interessante, o homem estava interessado. Se estiver interessado, venha à minha empresa amanhã, explicarei tudo em detalhes, disse o amigo e desligou o telefone. Carlos não disse nada a ninguém, queria esperar até amanhã e ver como seria. Juliette, preciso me ausentar por alguns dias, não me perca, disse ele à esposa. Onde mais você tem que ir? Seu trabalho não está relacionado a viagens de negócios. Ela ficou surpresa. Explicarei tudo mais tarde, ele disse a ela. Foi emocionante, ele foi para a cama. No dia seguinte, ele esperou anoitecer e foi para a casa de seu amigo, que o havia convidado. Ele entrou em seu escritório. Ah, Carlos, oi, você está? Seu amigo olhou com curiosidade. Já disse que estou cansado de ficar sozinho em casa, ele suspirou. Então escute, agora você deixa todas as suas roupas, dinheiro, telefone e tudo mais aqui. Eu lhe darei roupas simples, digamos um roupão, e o enviarei para os 4 cantos do mundo. Você estará na cidade sem dinheiro, sem telefone, sem nada, terá que encontrar um homem para ajudá-lo e, se quiser, poderá agradecê-lo. Eu expliquei as regras. E se eu não conseguir fazer isso? Ele recuou. Se não conseguir, me chame de algum lugar ou venha e deixaremos tudo como estava, disse-lhe o amigo. Carlos gostou tanto da ideia que trocou de roupa, esvaziou tudo o que tinha nos bolsos. Seu amigo o levou para outro bairro e o deixou lá. No início, ele estava confuso, mas depois de meia hora se recompôs e foi a um dos cafés da região. Cara, saia, disse o guarda na entrada. Está muito frio lá fora, posso me aquecer, você não é um ser humano? Carlos percebeu que parecia um sem-teto. Eu lhe disse para sair desta lanchonete e ir para outra, o guarda balançou a cabeça. Tudo bem, com licença, Carlos saiu e foi até onde o guarda indicou. Com licença, olá, posso lhe pedir um chá, mas não tenho dinheiro, disse ele ao funcionário da cafeteria. Sim, claro, respondeu ele, e preparou um chá em um copo de plástico. Muito obrigado, Carlos pegou o copo e se aproximou da mesa. Aqui, tome mais um pouco, ele lhe estendeu alguns doces. Obrigada, nunca vou me esquecer de você, ela olhou para ele com olhos como se não tivesse comido por 3 dias. O que era apenas metade da verdade, porque esta manhã ele não tinha uma migalha na boca. Ei, amigo, você tem algum problema? Um homem com a mesma expressão em seu rosto. Você também tem problemas, respondeu ele com uma risada. Venha comigo, disse o homem. Vou terminar minha refeição e vamos embora,
Carlos reclamou, mas bebeu seu chá. Então, ele e seu novo conhecido saíram da cafeteria e entraram no bairro. Aonde estamos indo? Carlos perguntou ao homem. Para nos aquecermos, ele prometeu. Eles chegaram a um cano de aquecimento abandonado, e o novo conhecido pegou uma pequena garrafa que estava atrás dos canos. O que é isso? Carlos não entendeu. Sugrev, Roger lhe disse em voz baixa. Eles abriram a garrafa e tomaram um gole direto em sua garganta. Carlos estremeceu. É forte? Mas vai aquecê-lo logo, disse-lhe seu novo conhecido. Ficaram sentados assim até o anoitecer, e agora tinham que encontrar um lugar para dormir, então Roger o levou para uma das casas. Lá eles desceram para o porão e dormiram sobre os canos. De manhã, eles precisavam encontrar algo para comer, e assim o fizeram. Como você ficou assim? Carlos se perguntava como as pessoas chegavam a esse ponto. Eu tinha um emprego normal, uma família, um filho, uma esposa, tudo, e um dia joguei tudo fora. Tomei um drink com meus amigos e minha esposa me colocou para fora de casa. Achei que podia fazer tudo, então entrei nessa vida, suspirou. E como foi para você? Eu era mais ou menos o mesmo, tinha tudo, não dava valor a nada. Carlos imaginava como se fosse real e tinha medo. Ao anoitecer, eles se despediram e ele voltou para seu amigo. Você gostou? Perguntou ele. Sim, foi muito romântico, disse ele. Carlos trocou de roupa novamente e foi para casa. Que cheiro é esse? Juliette se afastou dele. Eu joguei um joguinho que um velho conhecido me deu, confessou ela. Que tipo de jogo? Ela não entendeu. Vou lhe contar mais tarde. Ela não queria contar a ele. Carlos foi ao banheiro, tomou banho, saiu e foi para a cozinha. Esposa, o que vamos jantar hoje? Eu estava com mais fome do que um lobo faminto. Carlos comeu e imediatamente se sentiu melhor. Ele não sabia por quê, mas realmente gostava desse jogo. Ele estava pronto para jogá-lo novamente. Mas agora ele mesmo estava jogando. Ele trocou de roupa e foi para um bairro desconhecido. Ninguém o reconheceria com as roupas que estava usando, e isso o divertia. Sua esposa nunca descobriu, e Carlos nunca lhe contou. Onde você está sempre? Trabalhando, ele dizia. Que tipo de trabalho é esse que fede, que suas roupas não lavam? Ela lhe dizia. Deixe isso para a máquina, disse Carlos, embora há muito tempo ele pensasse que, depois de cada caminhada, deveria jogá-las fora. Agora, todos os dias, ele vestia roupas velhas que havia encomendado especialmente em sites, manchava-as e saía para caminhar. Na rua, encontrava todo tipo de pessoas, tomava um drink com elas e conversava sobre a vida. Como estão as coisas por lá? Carlos perguntou ao seu velho conhecido. Tudo está indo bem, disse ele com um aceno de mão. Os cães estão crescendo. Da última vez, ele lhe disse que a cadela onde ele trabalha havia engravidado. É claro que eles estão crescendo, 2 morreram e restam 6. Você precisa de um cachorro por acaso? Perguntou Bernard. Não, respondeu Carlos, eu não preciso de um cachorro. Ele sorriu para si mesmo, imaginando o que sua esposa pensaria se ele chegasse em casa com um cachorro. Assim, todos os dias ele andava pela cidade, sem tocar em ninguém, tentando se aquecer em algum lugar para comer. Era até interessante. Era como se ela ainda estivesse jogando. Juliette estava construindo sua carreira. Ela já tinha conseguido trabalhar como diretora de uma creche, e depois foi encarregada de outra. E depois foi promovida a vice-diretora. Você está feliz agora que seu sonho se tornou realidade? Carlos perguntou a ela um dia. Claro, que salto na carreira, ela fez uma careta. Diga-me, mas se um morador de rua viesse até você, você o ajudaria? Perguntou meu marido. Por que essas perguntas? Ela não entendia. Então, decidido a perguntar, ele a encarou sem rodeios. Não sei, dependendo da pergunta que ela estivesse fazendo, ele deu de ombros. Bem, eu pediria comida ou dinheiro, sugeriu ele. Não sei, mas você ajudaria, ele virou o jogo para ela. Acho que sim, ele desviou o olhar. Vejo que você anda muito com eles, disse ela,
revelando que sabia muito sobre ele. Bernard, com quem ela agora se encontrava quase todos os dias, convidou-a para uma festa. Eu não sabia que os vagabundos também davam festas. Carlos ficou surpreso. Você ainda tem troco, por acaso? Perguntou seu novo amigo. Carlos levou algum dinheiro com ele, para não morrer de fome como da última vez. Então, ele saiu e nem sequer tomou chá, voltando para casa faminto como um lobo. Os dias já estavam ficando mais quentes, então os homens foram para debaixo da ponte, fizeram uma fogueira em um barril de ferro e tiraram o que tinham. Carlos comprou salsichas, pão e uma garrafa de vodka. Puxa, estamos vivendo hoje, ele esfregou as mãos com aqueles que estavam com ele hoje. Um pouco de dinheiro, ele disse. Quem tem mais alguma coisa? Perguntaram uns aos outros, mas ninguém tinha nada além de pequenas garrafas de vodka da farmácia. Enquanto conversavam, Carlos não percebeu o quanto estava ficando bêbado, estava quase fora de si. Estava ficando tarde e ele sentia seus pés congelando. Ei, levante-se, ele ouviu alguém lhe dar um tapa nas bochechas. Ele murmurou. Em seguida, colocaram-no em um carro, levarão-no para algum lugar e ele se viu na delegacia de polícia. Eles o jogaram em um banco duro e Carlos ficou acordado por um longo tempo. Quando ele acordou, já era dia lá fora. Portanto, ou ele havia ficado na lixeira a noite toda ou havia dormido aqui. Ei, diretor, ele chamou o homem de uniforme. Sente-se aí e cale a boca, ele disse. Olhe, eu tenho direito a um telefonema, deixe-me ligar e eles virão me buscar imediatamente, pagarão o que você quiser, disse Carlos, soltando a língua. O que você pensa que é, um milionário? Os funcionários riram dele. Deixe-me ligar, ele disse a eles. Bem, vamos lá? Um olhou para o outro. Ele nem sequer tinha um telefone com ele, disse um funcionário ao outro. Bem, me dê o seu, ele pediu. Bem, vamos dar a ele, pelo menos vamos rir desse vagabundo. Era óbvio que eles não tinham nada para fazer. Eles lhe entregaram o telefone atrás das grades, e ele imediatamente discou o número de sua casa. Alô, Juliette, alô, você pode vir me buscar? Ela lhe deu o endereço do apartamento, mas primeiro perguntou aos funcionários. Eles não ouviram o que ela disse, mas riram por um longo tempo. Agora outra mulher sem teto virá ajudar seu amante, um deles zombou. Como ousa insultar minha esposa, que trabalha na administração, disse Carlos. E eu sou o Papa, riram os jovens ainda mais alto. Ele virá e vocês verão com seus próprios olhos, disse ele a eles. Que vagabundo ambicioso nós temos, disseram os funcionários entre si. Uma hora se passou, 2, 3, mas ninguém apareceu. Onde está sua Juliette? Ela ainda virá. Eles continuavam rindo dele. Ela está vindo e vocês ficarão surpresos com quem é minha esposa, disse Carlos a eles. Sua cabeça doía, seu estômago revirava, ele não suportava ficar aqui esperando por ela. A porta se fechou e uma mulher entrou na sala. Olá, preciso buscar meu marido, disse ela. O policial de plantão olhou para ela, não podia acreditar em seus olhos, na frente dele estava o primeiro vice-prefeito. Tem certeza de que seu marido está aqui? Perguntou ele. Ele me ligou há pouco tempo e ditou este endereço. Ela franziu os lábios, não podia ficar esperando. Bem, vá por aqui, ele lhe indicou a direção certa. Juliette caminhou pelo corredor, entrou no escritório e se sentou em frente ao jovem. Olá, o que você queria? Ele olhou para ela. Estou aqui para buscar meu marido, ele me ligou há 3 horas, ela repetiu novamente. Provavelmente a senhora está enganada, seu marido não está aqui, há apenas um sem-teto, que pegamos na rua à noite, bêbado e descalço, disse ela. Posso vê-lo? Perguntou ela. Sim, claro, a empregada ficou muito surpresa. Elas caminharam até onde Carlos estava. Juliette o viu e ficou com os braços ao lado do corpo. Como se chama isso? Perguntou ela. Juliette, vamos para casa e eu lhe explicarei tudo, ele disse a ela. Tudo bem, levante-se, vamos lá, deixe-o ir, ela se virou para o oficial da lei. Você tem que fazer uma declaração, ele disse a ela. Tudo bem, vamos lá, eu assino e preencho tudo,
Ela suspirou e seguiu o jovem. Depois que toda a papelada foi preenchida, Carlos foi liberado. Por um bom tempo, a equipe ficou olhando para o casal que partia. Você acha que ela é realmente a esposa dele ou acha que eles apenas se conhecem? Ei, você está interessado? Perguntou o outro. Claro que estou interessado. Quando ele disse que tinha direito a uma ligação telefônica, todos rimos dele, e o subchefe veio. Como você acha que uma mulher como aquela pode vir atrás de um vagabundo? Ele argumentou. Não importa, eles o levaram embora, e boa viagem, disse ele, e foi para seu lugar. Bem, o que estava acontecendo? Eles estavam sentados no carro. Juliette, é um jogo, e você pode dizer que eu joguei, ela tentou explicar. Que tipo de jogo? Ela não entendeu. É o tipo de jogo para o qual meu amigo me arrastou, e agora eu estou jogando. Ele não olhou para ela. Não, me explique por que você está assim. Você está fedendo, não está lavado. Eca, ela torceu o nariz. Sinto muito, amor, ele queria abraçá-la, mas ela se afastou. Venha para casa, lave-se e depois falaremos sobre o perdão, disse ela com vergonha. Tudo bem, ele concordou com ela. Agora ele tinha que ser decente por um tempo para compensar sua esposa. Carlos se esforçou em tudo, mas ainda se sentia atraído a andar pela cidade à noite em trapos para que ninguém o reconhecesse. Ele aguentou o máximo que pôde. Alfred, você gostaria de ir pescar à noite? Carlos perguntou ao filho um dia. Eu quero, o menino olhou para a mãe, esperando sua aprovação. O que você vai fazer lá? Perguntou ela. Nada, meu pai e eu costumávamos ir para lá com muita frequência, lembrou Carlos. Tudo bem, você vai e eu cuido dos negócios, ela concordou. Daquele momento em diante, eles começaram a viajar, para rios, florestas e outras coisas. Você está pronta para ir pescar? Perguntou o pai dela. Sempre pronta. Respondeu ele com uma risada. Aqui, ele lhe deu uma pá. Para que serve isso? Perguntou Alfred. Para quê? E o que você vai fazer assim, sem isca? O pai riu agora. Estou entendendo, percebeu Alfred. Então, eles começaram a passar muitos dias e noites juntos. Gosto muito de viajar com você, confessou o filho ao pai. E eu gosto de passar o tempo com você, disse ele. Eu costumava ser assim, com meu pai em todos os lugares, disse Carlos a Alfred. Nós somos homens, ele se divertiu. Quer que eu o coloque no meu negócio? Perguntou Carlos. Claro, estou pensando nisso há muito tempo. Bem, em alguns anos você poderá assumir os negócios, prometeu-lhe o pai. Mal posso esperar, foi quando a vara de pescar tremeu. Pai, está mordendo, sussurrou o menino. Quieto, não se mexa, ele pegou a rede e começou a pescar. Havia um peixe enorme na rede. Esse vai ser o nosso caldo, riu Carlos. Imediatamente, ele se lembrou da fome que tinha sentido quando estava vagando pela cidade em trapos. Então ele poderia usar esse peixe. A barraca estava montada, o fogo estava aceso e tudo o que restava era colocar água na panela e pendurá-la sobre o fogo. Bem, você está pronto para descascar batatas? Perguntou o papai. É claro que Alfred pegou uma faca e começou a descascar as batatas. Ah, isso vai dar um chitsa, disse Carlos, antecipando a degustação. Sim, disse Alfred. Da próxima vez, iremos para a floresta e comeremos tortas de pera, disse o pai. Nós iremos, concordou o filho. Eles voltariam para casa felizes e com uma pescaria. Julie não estava em casa, não se sabe onde ela estava. Carlos deixou tudo, decidiu cuidar de seu filho. Ele fazia tudo com ele. Ajudava-o com a lição de casa, levava-o para acampar, estava sempre na barraca com ele. Filho, se eu e sua mãe nos divorciarmos, você vai ficar comigo ou com ela? Perguntou seu pai. E se você ficar? O menino olhou para ele com olhos surpresos. Ninguém sabe o que vai acontecer depois, Carlos tinha certeza disso. Não posso responder a essa pergunta agora, mas provavelmente ficarei com você. Ele não olhou para ele. Tudo bem, falaremos sobre isso mais tarde,
Carlos concordou com ele. Juliette chegou em casa muito tarde do trabalho, ela não esperava, mas seu marido estava esperando por ela na cozinha. "Por que você não dorme?" perguntou ele. "Estou esperando por você." Ele olhou para ela com olhos cansados. "Bem, aqui estou eu vim." Ela se sentou na cadeira em frente a ele. "Onde você estava?" perguntou ele, olhando diretamente nos olhos da esposa. "No trabalho", suspirou Julieta, sem olhar para Carlos. "Não acredito nisso." Ela balançou a cabeça. "E acredite em mim, você não tem ideia de quanto trabalho eu tenho." Ela se levantou para fazer um chá. "Acho que você e eu vamos nos divorciar", disse ela baixinho. "O quê?" ele perguntou tão alto que Carlos até se encolheu. "Nossa, você e eu mal nos vemos, cada um de nós está no trabalho", disse ele. "Do que está falando? Você e eu temos um filho juntos." Juliette ficou assustada. "E daí, ele está comigo o tempo todo." Carlos tinha desculpas para tudo. "Então estou processando", disse a mulher. "Tudo bem, então eu vou contra-atacar." Carlos concordou com ela. "Faça o que quiser, mas você é um simples empresário e eu sou praticamente um funcionário do governo, então não sei de que lado a lei estará." Juliette se levantou da mesa. Ela tinha certeza de que a criança ficaria com ela, porque, em primeiro lugar, as crianças não costumam ficar com os pais, e em segundo lugar, todos os direitos estão do lado dela. Tudo bem, pense dessa forma." Ela sorriu. No dia seguinte, Juliette foi ao tribunal para pedir o divórcio, a divisão dos bens e quem ficaria com a criança. Carlos fez o mesmo, e eles foram informados de que a audiência seria em um mês. "Pai, como eu lhe disse, quero ficar com você." Alfred se aproximou e sentou-se ao lado dele. "Eu também gostaria disso, mas agora tudo depende do que o tribunal decidir", disse ele. "Espero que eles levem minha opinião em consideração." O garoto esperava. "Tenho certeza de que lhe perguntarão." Seu pai tinha certeza. O julgamento ocorreu 3 semanas depois. Primeiro foi ouvida a versão de Carlos, seguida pela de Julieta. "E agora eu convido o próprio garoto." Alfred saiu e ficou atrás do banco das testemunhas. "Diga-me, com quem você gostaria de ficar?" perguntou o juiz. "Eu gostaria de ficar com meu pai, mas também sinto pena de minha mãe." Ele olhou para ela. Naquele momento, a mulher chorou. "Então a senhora ainda tem que tomar uma decisão", insistiu o juiz. "Então ficarei com o pai." Juliette estava sentada ali e não podia acreditar no que ouvia, pensando que seus contatos e tudo mais a ajudariam a ficar com a criança. E Carlos estava sentado ali pensando que seu dinheiro o ajudaria a ficar com a criança. E agora, quando ele ouviu Alfred dizer que queria ficar com seu pai, foi como um bálsamo para sua alma. Os 3 foram para casa juntos. "Acho que estou esperando um filho novamente", disse ela. "E você tem certeza de que é meu?" Ele olhou para ela. "Claro, eu não tinha ninguém além de você e o trabalho", disse a mulher. "Então, por que nos divorciamos?" Ele não entendeu. "Achei que você não iria até o fim." Ela não olhou nos olhos. "Nós vamos ter um filho?" ele perguntou a ela. "Sim, eu gostaria de ter esse filho." Alfred ouviu a conversa entre a mãe e o pai e ficou feliz por eles não estarem separados. A família chegou em casa e tudo parecia estar como antes, só que Juliette não estava se sentindo bem o tempo todo. Carlos estava ao lado dela o tempo todo. Ele estava em casa cada vez mais frequentemente porque ela estava passando por um momento difícil. Quem diria que teríamos que nos divorciar e dividir os bens para colocar as coisas nos eixos? E eles continuaram a viver juntos, mas as coisas não eram mais as mesmas. "Sabe, você é como se fosse minha melhor amiga agora", disse Juliette a ele. "Não, melhores amigos não têm filhos." Ela riu de volta. Carlos decidiu voltar aos jogos antigos. Seu filho estava ficando mais velho e ele queria compartilhar com ele. "Alfred, você quer jogar um jogo comigo?" perguntou ele um dia. "Que tipo de jogo?" O menino estava interessado. "Vestimos todos os tipos de trapos, deixamos todas as coisas em casa, bem como o dinheiro, vamos para as ruas da cidade, temos que sobreviver pelo menos 2 dias e não morrer de fome." Ele lhe contou as regras. "Que tipo de jogo é esse?" "Eu não entendi." "Você vai ver,
vai gostar, disse-lhe o pai. Naquele momento, Juliette estava no hospital. Ela não sabia o que Carlos estava fazendo. Eles estavam de volta às ruas da cidade. O homem levou o garoto para onde ele sabia que estava indo. Era verão lá fora, seus velhos conhecidos estavam embaixo da ponte. Oh, que multidão e nenhum guarda, eles o cumprimentaram. Sim, você me pregou uma boa peça da última vez, ele se lembrou da última vez em que comemoraram aqui. Vamos lá, não se preocupe, as coisas acontecem na vida, eles riram. Alfred olhou para tudo aquilo e não gostou muito. Pai, por que não vamos para casa? Disse ele. Vamos, isso só está começando, disse Carlos. Eles viram que os que já estavam lá estavam se divertindo novamente, e a diversão começou. Carlos, não seja tímido, Bernard disse a ele, e Carlos relaxou o máximo que pôde. Enquanto Juliette estava deitada, pai e filho conseguiram sair 3 vezes pelas ruas da cidade. Agradecendo a seus amigos por hoje, Carlos colocou o dinheiro e tudo mais em seus bolsos. Ele também pegou seu telefone celular. Juliette deveria voltar pela manhã, então ele não queria incomodá-la. Oi, eles estavam se encontrando na estação de trem com alguns amigos. Uau, que beleza, eles ficaram surpresos ao ver seu velho conhecido. Não tem problema, eu pago uma bebida para vocês hoje à noite, ele mostrou o dinheiro. Eles entraram no trem, o homem queria levá-los para fora da cidade para um passeio civilizado. Agora vamos, vocês verão como é bom lá, disse o mestre da vida a seus amigos. Eles chegaram a uma pequena casa que Carlos havia alugado. Lá eles se acomodaram. Os amigos, que nunca tinham visto nada igual antes, imediatamente se espalharam pelos cantos. Eu os convido para a mesa, Carlos gritou para eles. Todos se reuniram ao redor da mesa, foi divertido e reconfortante. Quero levantar minha taça para vocês, disse Carlos no primeiro brinde. E nós a vocês, eles olharam para ele sem entender por que ele os estava conduzindo. Julieta estava em casa e perguntou ao filho onde estava o pai. Você sabe quais jogos ele joga? Alfred olhou para ela. Não, ela apenas olhou para o garoto. Ele se veste como um vagabundo e depois passa por baixo da ponte com outros como ele, disse Alfred a ela. Lá vamos nós de novo, ela suspirou. Hoje ele levou dinheiro e um telefone de casa para comemorar e agradecer aos amigos, o filho continuou dizendo a ela. Deus, isso já aconteceu comigo antes e eu tive que pagar a fiança dele, e agora eu nem sei, ela acenou com as mãos. Ter que pagar a fiança dele? Alfred se preocupou. Deveríamos ligar para ele, disse ele e pegou o telefone, mas estava desligado. Eu sei para onde ele foi porque eu deveria estar com ele. O filho se levantou da cadeira e foi até a cozinha, onde havia um endereço escrito em um pedaço de papel. Não posso ir, ele olhou para sua barriga. Então eu vou, Alfred se levantou no corredor. Não, eu não vou deixar você ir sozinho, já estava ficando tarde. Eles se sentaram para esperar e Carlos ainda não havia voltado. Enquanto isso, as coisas estavam indo terrivelmente mal fora da cidade. Carlos havia bebido tanto que não conseguia mais ficar em pé. O resto do grupo vasculhou os bolsos do homem, pegou seu relógio e sapatos. Em seguida, foram para casa. Lá eles também pegaram todos os objetos de valor e saíram pela porta. Carlos viu isso, tentou segui-los, mas só conseguiu sair pelo portão. Foi lá que ele foi pego pela segurança do vilarejo. Vejam, os vagabundos invadiram esta casa novamente, e por que eles gostam tanto disso, disse um homem a outro. Vamos carregar esse aqui, ele apontou para Carlos. Eles o colocaram no carro e o levaram para a estação mais próxima. Ele está fedendo, eles xingaram no carro. Não me diga, é melhor eu deixá-lo lá logo ou o carro inteiro vai feder, respondeu o outro. Logo estavam perto da estação, tiraram o homem de lá, levaram-no até a janela do policial de plantão, entraram no carro e partiram. Oh, temos companhia, um dos policiais notou Carlos. Ele estava sentado contra a parede. Vamos lá, levante-se, vamos lá, um dos funcionários de plantão o agarrou pelo cotovelo. Solte-o, ele se sacudiu. Oh, podemos conversar, riu o funcionário. Sou um homem respeitável, disse Carlos.
Eu também, o homem assentiu e olhou para seus pés descalços. Deixe-me fazer uma ligação, ele começou a gritar para toda a equipe, eu tenho direito a uma ligação. Tudo bem, eles ligarão de volta para você, tentaram acalmar o hóspede. Preciso de um telefone, ele começou a apalpar os bolsos. Onde você conseguiu essas roupas? Perguntaram-lhe os rapazes. Essas roupas são minhas, eles o colocaram em uma cela. Ok, vou colocar de outra forma, de onde você as tirou? O homem de uniforme olhou para ele. Não consegui encontrá-las em lugar nenhum, ele não conseguia focar seus olhos nelas. Então, o que aconteceu? Os agentes não se afastavam das grades. Ele foi drogado, Carlos sentou-se em um banco. Sim, ouvimos isso todos os dias, eles riram dele. Deixe-me fazer uma ligação telefônica, ele implorou. Ok, vá em frente, agora tudo o que restava era imaginar para quem ele ligaria. Carlos pegou o telefone, deu uma longa olhada nos botões e então discou o número. Alô Juliette, estou com problemas de novo, disse ele para sua ex-esposa. E de novo com os vagabundos? Ela adivinhou. Não, estou sozinho, ele deu as costas para a equipe. Diga o endereço, mas não posso ir buscá-lo pessoalmente, ela disse a ele. Depois que Carlos pediu e ditou o endereço, ela lhe disse que ligaria para alguém conhecido para buscá-lo. É isso, eles estão vindo me buscar agora, ela lhe devolveu o telefone. Quem, a mulher? Eles perguntaram. Não, um conhecido dela, disse ele. Ok, vamos esperar, eles se entreolharam. Carlos também esperou, ele não sabia quem a mulher conhecia. Ele pensou que ela ligaria para alguém que conhecesse, mas depois de algumas horas o funcionário que lhe deu o telefone ligou de volta. Para você, ele colocou Carlos ao telefone. Sim, ele ouviu o que sua esposa estava dizendo. Eu não conseguia falar com ninguém, o chefe da nossa cidade decidiu me ajudar, disse ele. Bem, eu não vou ficar devendo, disse Carlos, e desligou. Quanto tempo teremos de esperar? Eles estavam cansados de ouvir as bobagens desse homem. Não, agora o presidente está vindo me buscar, respondeu Carlos com orgulho. Por que não o presidente? Eles riram. Porque minha esposa não é sua vice, ele lhes deu as costas. Sim, o chefe está vindo buscá-lo, e ele é um sem-teto, eles riram ainda mais. Rindo, Carlos não lhes deu atenção. Ele se sentou na gaiola e até conseguiu tirar um cochilo. E então a porta se abriu e Jack apareceu na entrada. Bem, quem está aqui para ajudar? Ele entrou. Olá, ele olhou para todos os olhos, e não podia acreditar que sua cabeça realmente tinha vindo para Carlos. Olá, ele olhou para eles. Jack, estou aqui, Carlos gritou através das grades. Carlos, vamos para casa, sua esposa está esperando por você, ele se apressou. Os policiais de plantão não pediram que ele preenchesse nenhuma papelada, deram-lhe uma multa e deixaram o homem ir embora. Puxa, nós dois estávamos rindo, imaginando se alguém descobriria, eles se entreolharam. Obrigado, Jack, Carlos agradeceu ao homem. Pode deixar seu agradecimento para depois, mas agora me conte o que aconteceu com você. Eles entraram no carro. Sabe, eu jogo esse jogo em que me disfarço de mendigo e fico vagando pela cidade, e essa é a segunda vez que sou pego. E quando eles vêm atrás de mim, primeiro da Juliette e agora de você, os policiais ficam perplexos com o fato de os sem-teto terem amigos assim. Considere que foi a primeira e última vez que eu não estava olhando para ele. Sim, obrigado, mesmo assim eu jurei que algo assim nunca mais aconteceria, eu não queria me justificar para o homem. Eles dirigiram para casa em silêncio, sem querer falar sobre nada. Você me levará para jogar seu jogo? Perguntou Jack de repente. Não sei, mas se levar, acho que não terei sorte na terceira vez, eu estava com medo. Sim, como é que você não pegou um resfriado ou qualquer doença? Estou surpreso por quase ter feito uma bagunça com meu filho, lamentou Carlos. Tudo bem, se tiver uma chance, ligue imediatamente, Jack sorriu para ele. Mais uma vez obrigado, ele saiu do carro e se dirigiu à entrada da garagem. Boa sorte, diga olá para sua esposa, gritou o homem.
Adeus. Carlos olhou para trás. Ele estava a caminho de casa, e tudo estava se agitando dentro dele. Juliette ia interrogá-lo, e ele não queria isso. Estou em casa, ele entrou. Curiosa, Juliette saiu para cumprimentá-lo. Ele ficou na frente dela descalço, de calça e jaqueta. Desculpe, ele queria abraçá-la, mas ela se afastou dele. Por quê? Ela olhou para o ex-marido. Por tudo, vamos nos casar novamente. Ela esperou pela resposta dele. Você não tem aventuras suficientes em sua vida? Ela sorriu. Sim, é por isso que eu as invento. Ele também riu. É por isso que você inventou o divórcio? Ela adivinhou. Talvez, o homem deu mais um passo em direção a ela. Vou ter um bebê em breve, ele tocou sua barriga. Aqui estaremos casados antes que isso aconteça. Eles ainda estavam parados no corredor. Alfred ouviu tudo isso e ficou feliz pela mamãe e pelo papai. Ele cruzou os dedos para que a mãe dissesse sim. Ok, prometo pensar sobre isso hoje à noite, ela prometeu a ele. Obrigado, vou ao banheiro agora. Ele passou por ela e se trancou no banheiro. Ela ficou lá por mais ou menos 1 hora, tentando se lavar adequadamente. Então ele saiu. Todos no apartamento estavam dormindo. Ele se deitou ao lado de Juliette, embora eles já tivessem dormido separados antes. O que está fazendo? Ela se virou para ele. Simplesmente decidindo que era hora de ficarem juntos novamente, ele a abraçou. Ok, eu concordo, ela permitiu. Quando será o casamento? Ele sorriu. Não sei, tão cedo, disse ela. Alfred ficaria emocionado, seu pai tinha certeza disso. Sim, Juliette não entendia por que eles tiveram que se divorciar. Carlos também não entendia. No dia seguinte, Carlos e Juliette foram ao cartório, entraram com um pedido e receberam uma data para daqui a 2 semanas. Juliette comprou um vestido de maternidade de cor clara. Ela estava feliz novamente. Está tudo bem, disse a recepcionista. É claro que o noivo olhou para Juliette com olhos amorosos. E você, noiva? Ele olhou para ela agora. Sim, ele sorriu entre os dentes. Na presença de testemunhas, seu casamento é registrado, momento em que a única testemunha, na pessoa de Alfred, aplaudiu. E agora, jovens, felicitem um ao outro com um beijo. Carlos e Juliette se beijaram. Estou muito feliz por vocês estarem juntos novamente. Alfred os abraçou. Filho, eles também o abraçaram. Em seguida, foram juntos a um restaurante para comemorar o evento. E lá Juliette ficou doente e foi hospitalizada. Querida, nós iremos amanhã, disse Carlos a ela. Estarei esperando por você. Ela torceu o nariz de dor. Mas não havia visitas para amanhã, porque durante a noite Juliette entrou em trabalho de parto prematuro. Ah, chorou a futura mamãe. Seja paciente, querida, disse a parteira. Não posso, Juliette torceu o nariz. Mas você tem de ser, ela a acariciou e a fez respirar. De manhã, um bebê muito fraco nasceu e foi imediatamente levado para um quarto especial. Como você o chamará para que possamos chamá-lo pelo nome? Perguntaram à mãe. Gervis, ela havia pensado no nome há muito tempo. Bem, eles foram embora. E quando Juliette conseguiu se levantar sozinha, eles também a acompanharam até onde estava seu bebê. Ele era pequeno e estava coberto de tubos. Mas disseram a ela que a criança, embora tivesse nascido prematuramente, era forte. Meu filhinho, ela tocou as mãos dele. Ele vai ficar bem, vai ficar mais forte, prometeram à mamãe. Eu sei, ela nunca duvidou disso. Carlos estava na porta do hospital pela manhã. Qual não foi sua surpresa ao descobrir que sua esposa já havia dado à luz? Ontem mesmo eles estavam no cartório e sentados em um restaurante, e hoje ela já era mãe de 2 crianças. Ele ficou olhando pela janela e não conseguia acreditar que tinha feito aquilo. Como você o chamou? Gritou ela. Gervis. Respondeu ela. Gervis, como se estivesse saboreando o nome. Está tudo bem, ele fez um gesto de polegar para cima. Eu sei, ele moveu a mão para o copo e Juliette juntou sua mão ao outro lado. O homem chegou em casa,
trouxe uma garrafa pronta e decidiu comemorar o nascimento de seu filho. Pai, o que está fazendo? Alfred se aproximou dele. Nada, estou muito feliz. Ele levantou a flauta, fingiu que estava bebendo e bebeu. Sim, também estou feliz por ter um irmão, disse o menino. Agora só temos que esperar a mamãe e o menino saírem do hospital. Carlos encheu o copo novamente. Sim, e não faça nada até lá, sentou-se o garoto ao lado do pai. Não é preciso dizer que Carlos concordou com ele. Pai e filho começaram a preparar o apartamento para a chegada do menino. Eles sabiam que não seria tão cedo, mas queriam que estivesse pronto logo. Eles visitavam a mãe todos os dias, viam Gervis ficar mais forte a cada dia, então esperavam levá-los para casa o mais rápido possível. Mas isso não aconteceu, tanto quanto deveria acontecer, que foi o tempo que eles passaram no hospital. Amanhã teremos alta, disse Juliette ao marido através do vidro. Estou muito feliz com isso. Ele realmente percebeu o quanto sentia falta da esposa e do filho, apesar de nunca ter visto ou abraçado este último, mas ainda assim ele sentia que o tinha e sentia sua falta. Depois que sua esposa disse isso, Carlos foi buscar Alfred e eles foram à loja para escolher um carrinho de bebê. Vejamos, Carlos sugeriu um carrinho azul com bolinhas brancas. Não, não precisa de bolinhas, vamos dar uma olhada neste aqui, azul puro ou marrom, sugeriu o menino. Olha, você acha que sua mãe vai gostar? Seu pai tocou a parte interna. Acho que ela vai gostar, respondeu Alfred, ele mesmo iria dirigir um. Carlos disse ao vendedor que eles precisavam daquele carrinho de bebê e pagou por ele. Em seguida, compraram um berço, um trocador e uma cômoda para o bebê, foram para casa buscar tudo e, no dia seguinte, compraram balões, flores e doces e foram conhecer sua querida esposa e seu filhinho. Parabéns, papai, eles lhe entregaram um envelope com um bebê dentro. Obrigado, isto é para você, deram-lhe flores. Eles também lhe deram doces. Depois disso, os pais e os filhos entraram no carro e foram para casa. Oh, Carlos, como você organizou tudo aqui? Juliette olhou para tudo, admirou cada pequena coisa. Juliette, me desculpe por tudo, ele abraçou. Qual é o seu problema? Ela olhou para ele e sorriu. Está tudo bem, enquanto você estava no hospital, pensei sobre tudo, sobre como me comportei, sobre meu comportamento, e decidi que agora tudo será diferente. Ela pegou seu filho nos braços. Agora Carlos cuidava de seu filho o dia inteiro. Ele o levava para passear, dava banho nele, brincava com seus brinquedos. Juliette só o alimentava e se levantava com ele à noite. Quando Gervis tinha 6 meses de idade, Juliette decidiu ir trabalhar. Não posso mais ficar em casa, disse ela ao marido. Sim, claro, se você quiser sair, eu cuido dele, ela disse a ele. A criança já havia recebido alimentos complementares, portanto não havia problemas nutricionais. Juliette tinha ido trabalhar e agora estava ficando até tarde. Tenho a sensação de que você não quer voltar para casa, disse Carlos a ela um dia. Carlos, você está começando de novo. Tenho muito trabalho a fazer. Enquanto estava em licença maternidade, ninguém fez nada, então agora tenho que fazer tudo sozinha, disse a mulher. Eu entendo, mas você não está sozinha agora, você tem uma grande família, ele disse a ela. Eu sei, ela baixou os olhos. Carlos passava cada vez mais tempo sozinho com as crianças. Ele se certificava de que Alfred e Gervis tinham tudo. Se o filho mais velho ajudava de alguma forma, o mais novo era apenas uma distração. Juliette, quero que passemos este fim de semana juntos como uma família, disse Carlos à esposa. Não posso, tenho que trabalhar, ela respondeu. Se eu soubesse que seria assim, nunca teria deixado você sair de licença maternidade tão cedo, lamentou ele. O que há de errado nisso? Ela não entendeu. Todos não gostam do fato de você não passar tempo com a família, mas apenas com o trabalho, ela se ressentiu. É trabalho, e não há nada que você possa fazer a respeito, respondeu ela da mesma forma de sempre. Gervis teve de ir para o jardim de infância e Carlos o levou para lá também. Lá ele conheceu Selena. Oi, você é o pai do Gervis? Ela perguntou a ele naquele dia. Sim, ele havia feito algo errado? Carlos estava preocupado.
Não, eu só quero lhe dizer que você tem um filho maravilhoso, eu tenho andado com ele desde o jardim de infância. A partir daquele momento, Carlos e Selena começaram a namorar. Acontece que eles moravam no mesmo bairro, então agora estavam passeando com as crianças juntos, levando-as para o jardim de infância. Para onde você desaparece à tarde com o bebê? Juliette estava curiosa, pois havia chegado cedo do trabalho há vários dias e seu marido não estava em casa. Tenho vergonha de admitir, mas conheci outra mulher, disse ela a ele. O quê? E você está me contando isso abertamente? Ela o encarou. Como eu poderia lhe contar, esconder isso? Ele não entendeu. Eu não sei, as lágrimas vieram aos olhos da mulher. Alfred já havia terminado a 9ª série, depois iria entrar, e para isso teve que ir para outra cidade. Você não verá seu filho, de jeito nenhum, disse Juliette, referindo-se ao seu filho mais novo. Do que você está falando? Começou novamente a discussão entre marido e mulher. É isso que estou dizendo, eu estive com ele todo esse tempo, por que eu deveria dá-lo a você? Eles discutiram por horas. Parem de discutir, é melhor falar sobre seu relacionamento e descobrir. Alfred se aproximou deles. E você, mesmo sendo adulto, ainda é uma criança, disse-lhe o pai. Sim, mas eu amo vocês dois, eu acho, assim como Gervis, então eu tenho o direito de dar conselhos, disse o filho mais velho em resposta a esse comentário. Carlos deixou sua esposa por alguns dias, alugou um apartamento e precisava pensar melhor. Ele estava saindo com Selena todos esses dias, os dois estavam bem juntos. Nós vamos ficar juntos? Ela perguntou a ele. Acho que sim, mas primeiro temos que resolver as coisas com Juliette e as crianças, ele lhe disse seriamente. Você acha que eu quero seus filhos? Ela olhou para ele com olhos arregalados. O que você está dizendo? Eu não vou deixar meus filhos. Sveta ficou atordoada com essas palavras, ela ouviu desde que ele nasceu com as crianças juntas, e agora ele não será capaz de deixá-las. É isso que estou dizendo, tenho meus próprios filhos para criar, ela reclamou. Por que eu tenho seus filhos para criar e você diz isso sobre os meus? Ela não entendeu. É isso, a conversa acabou, eu ainda não cheguei lá, ela lhe deu as costas. As conversas deles sempre terminavam assim. Você estava na casa dele de novo? Juliette perguntava em casa quando voltava para lá. Não precisa se preocupar com isso, respondeu Carlos de forma brusca. Ah, então eu vou pedir o divórcio de novo, ele estava muito bravo. Bem, então, como da primeira vez, você não verá as crianças, ele prometeu a ela. Vamos ver isso, eles discutiram. Vocês começaram tudo de novo, Alfred não conseguia acreditar, Gervis era jovem demais para entender. Alfred, com quem você vai ficar dessa vez? Charles estava curioso. Eu não mudo minhas decisões e tenho que ir embora em breve, então não há ninguém, concluiu ele. Isso é ótimo, Carlos esfregou as mãos. Não estou vendo nada de bom, vou processar o Gervis, disse Juliette. O resultado seria o mesmo da primeira vez, Carlos tinha certeza disso. Mais uma vez, ambos compareceram e agora estavam aguardando o julgamento. A sessão foi realizada e Alfred, quando questionado, disse que ficaria com o pai. Sua mãe olhou para ele e pensou que ele também havia dito isso da última vez. Mas Alfred não olhou para ela e, dessa vez, achou que seus pais não tentariam novamente. Selena estava sentada na plateia, sorrindo, o que deixou Juliette muito irritada. O tribunal decidiu que as crianças devem ficar com o pai, ela bateu o martelo do juiz. Como isso é possível? Juliette se levantou de um salto. De jeito nenhum, esse foi o fim do julgamento. As duas mulheres estavam infelizes, uma não queria aceitar a criança e a outra não queria abrir mão dela. Estou muito feliz que tenha terminado assim, disse Carlos a Selena. Eu estava dizendo a verdade. Está tudo bem, você vai se acostumar com isso. Ele viu Juliette chorando ao lado do campo, mas não se aproximou dela, ela foi a primeira a começar essa guerra. Bem, ela estava disposta a fazer qualquer coisa para que o homem ficasse com ela. Teremos que nos mudar, ele disse a ela. Farei qualquer coisa, ele confirmou seus pensamentos.
Então vamos começar a vender o apartamento, ela decretou. Eles entraram em contato com um agente imobiliário que os ajudava com a compra e venda de apartamentos, tudo tinha que ser feito rapidamente. E Carlos e Selena já estavam comprando um novo lugar. Mas antes disso, eles assinaram um contrato para que fosse justo. Estou muito feliz, disse Selena a ele. E eu também estou feliz, ele repetiu. Carlos percebeu que aquela mulher era diferente de Julieta, mais carinhosa e mais apaixonada por ele. Mas não era a mesma coisa com seus filhos, Selena não aceitava seus filhos e ele não conseguia se acostumar com sua prole. Gervis estava crescendo, era hora de ir para a escola, Alfred estava estudando em outra cidade, tinha que se tornar um advogado. Devido à distância, os irmãos se afastaram um do outro. Eles mal se comunicavam entre si, também porque o mais velho ia com a mãe e o pai. Eu não conseguia escolher um deles. Vou me mudar para outra cidade, disse Selena um dia. Isso significa que terei de deixar meu negócio aqui e as crianças terão de mudar de escola? Disse Carlos a ela. Acontece que ela insistiu nisso. Bem, então faça um conselho de família, disse-lhe o marido. Eles decidiram que ninguém se opunha à mudança. E, algumas semanas depois, o apartamento foi colocado à venda. Com a ajuda do mesmo agente imobiliário, eles conseguiram vender e comprar um apartamento na cidade para onde Selena foi transferida, e ninguém se arrependeu de nada. Apenas Carlos se sentia desconfortável agora. Ele viajava para aquela cidade toda semana para fazer auditorias ou entregar mercadorias. Por que você não coloca seu diretor como responsável por tudo isso? Selena não entendia. Olhe, você tem o seu trabalho, eu tenho o meu, então você faz o seu trabalho e eu faço o meu, disse o homem à mulher. As crianças estavam crescendo, os pais não estavam ficando mais jovens, Gervis já estava na 5ª série. E Alfred já havia se formado no ensino médio e foi estagiar em um escritório de advocacia. Ele estava indo bem, seus mentores o elogiavam. Ele tinha um sonho em defender os pobres e aqueles que não podiam se dar ao luxo de contratar um advogado caro. Muitos torceram seu dedo no templo, dizendo-lhe que não era nada lucrativo, mas Alfred não deu ouvidos a ninguém. Ele visitava com frequência a casa de seu pai, mas não se esquecia de sua mãe. Ele vinha tanto para vê-lo quanto para vê-la. Gervis, prepare-se, você está atrasado para a escola, disse Selena ao garoto. Eu mesmo sei disso, ele calçou os chinelos. Não seja grosseiro, ela gritou com ele. Lá atrás, ele não conseguia ouvir sua admoestação. Tudo bem, eu vou embora, mas não fale comigo de novo. Ela nunca se acostumou com o garoto. O único momento em que Gervis ficava feliz era quando seu irmão mais velho vinha visitá-lo. Então, eles saíam, socializavam. O mais novo podia compartilhar qualquer coisa com o mais velho. Ele está machucando você? Perguntou Alfred. Não fisicamente, mas moralmente, e o garoto ficou em silêncio. Não seja paciente, responda a ele, ele aconselhou. Tudo bem, assentiu o irmão mais novo. Então eles puderam conversar por horas, passeando pela rua. Adeus, volte mais vezes, pediu Gervis. Eu tento, mas nem sempre consigo, respondeu Alfred. Eles ficaram separados por 1 ou 2 semanas. Durante esse período, seu irmão mais novo ficou muito doente. Mas o pior começou quando ele estava no ensino médio. Selena, não estou me sentindo bem, Carlos ligou para ele. O que há de errado com você? Ela entrou correndo no quarto. Não sei, eu estava deitado no chão. Levante-se, ela lhe implorou. Não consigo, ele só estava mexendo os olhos. Ela tentou levantá-lo sozinha, mas ele era tão pesado que ela não conseguia levantá-lo. Selena chamou uma ambulância, eles vieram rapidamente, colocaram Carlos em uma maca e o levaram para o hospital. Doutor, o que há de errado com ele? Selena veio buscá-lo. Ele está tendo um derrame, precisa de cirurgia e depois de cuidados, disse ele à mulher. Isso é ruim, ela imediatamente pensou nas crianças e nos negócios. A operação foi marcada para um dia depois, e Selena recebeu a promessa de que não haveria nada de bom depois. Era possível que ela atingisse o nervo facial e ficasse paralisada, disse-lhe o médico.
Ok, estou ouvindo. Selena estava assustada, mas não demonstrou. Ela desapareceu no hospital e tirou uma licença do trabalho. Selena, e quanto ao seu pai? Alfred ligou para ela. Ele teve um derrame, disse a ela, e começou a chorar ao telefone. Como, afinal de contas, ele não é tão velho assim, o cara ficou surpreso. Não sei, eu o encontrei já em casa, no chão, disse ela. Ok, assim que puder estarei indo para aí, disse o rapaz. Estarei esperando, qualquer ajuda era boa por enquanto. E então Alfred ligou para dizer que sua mãe também tinha ido para o hospital com uma convulsão. Algum tipo de convulsão, disse Selena. A essa altura, Carlos já havia sido operado, como o médico havia dito, ele estava paralisado de um lado. Agora ele não conseguia andar ou falar, e o levaram para casa deitado. Gervis estava então na 9ª série. Como seu pai não pode mais fazer nada sozinho, você terá de fazer tudo sozinho, disse-lhe a madrasta. O que você quer dizer com isso? Ele não entendeu. Que você deve ir para o orfanato, ela estava certa de suas palavras. O que está dizendo? Ele é meu pai e, além disso, dividimos um apartamento. Gervis começou a se defender. Eu não sei de nada depois que seu pai se foi, ele não tem um testamento, então eu sou o primeiro herdeiro e você depois dele, ele era inacessível. Ok, você vai se arrepender, ele prometeu, juntou suas coisas e saiu de casa. O cara era orgulhoso, não queria pedir ajuda a ninguém. Alô, ele discou o número do irmão de Alfred. Gervis, ainda não tenho tempo para isso, ele atendeu e desligou. Ok, o cara também ficou ofendido com isso. Alfred ligou de volta mais tarde, mas ele mesmo não atendeu, não queria humilhá-lo ou distraí-lo. Gervis não esperou que Selena o chamasse, ou pior, que o levasse para um orfanato ou internato, ele mesmo foi. Olá, disse ele ao entrar pela porta. Quem você veio ver? Perguntaram a ele. E então Gervis contou o que havia acontecido com seu pai e que ele havia tomado a decisão de vir para cá por conta própria. Bem, o professor ficou surpreso com a coragem do garoto. Ele se acomodou no quarto que lhe foi mostrado, pois agora tinha um teto sobre a cabeça, comida e mensalidades. Mas tudo isso não durou muito tempo. Por que você saiu de casa? Selena escreveu para ele. Por sua causa, ele respondeu apenas uma vez. E em casa não havia nada para desejar para um inimigo. Carlos estava deitado, olhava para a porta do quarto de Gervis e mugia. Por que está mugindo? Ele não está lá, está fora de casa, disse-lhe a esposa. Ele mugiu mais alto. Esse foi o fim da conversa, ela não queria mais falar com ele. Mamãe, por que a senhora não o coloca em algum hospital? Perguntaram as crianças. Ela balançou o dedo para eles, pois percebeu que Carlos entendia tudo. E Alfred, naquele momento, estava cuidando de sua mãe, que estava tão doente quanto seu pai, e também estava abastecendo a loja com alimentos e coisas para vender. Ele percebeu que precisava ligar de volta ou, melhor ainda, dirigir até a casa do irmão, mas não podia fazer isso. Gervis, me liga, ele mandou uma mensagem de texto, mas não recebeu nada em troca. Eles não se falavam há meses, o que tornava tudo ainda mais difícil. Mamãe, eu tenho que ir, disse Alfred a ela. Tudo bem, ela disse em uma expiração, sentindo-se tão mal, mas melhor do que o pai. Mas Alfred nunca pôde ir embora, por um motivo ou outro, então ele ficou aqui. Ele estava pensando em ir embora amanhã ou depois de amanhã, mas tinha algo para fazer, e tudo desmoronou. Ele não conseguia se afastar de tudo, do trabalho, da mãe e conheceu uma garota. Agora ele não tinha tempo para nada, nem mesmo para ligar para o irmão. O que você está olhando para mim? Disse Selena ao marido. E ele apenas olhou para ela, sem dizer nada, porque não podia. Ele estava deitado há tanto tempo que tudo havia se atrofiado. Espero que você morra logo, disse-lhe a esposa, pois ela estava cansada de tudo isso. As crianças tinham ido para a escola e agora ela estava sozinha em casa com o marido. Ela tinha de alimentá-lo e limpar a sujeira que ele fazia. Gervis havia terminado as 11 séries e ia se tornar mecânico de automóveis. Ele já havia se decidido há muito tempo, mas a primeira coisa que recebeu foi uma convocação para o exército.
Ele decidiu não convidar ninguém e não contar a ninguém. Ficou sentado com os meninos que conheceu no orfanato. No dia seguinte, foi para a estação de trem. Um rapaz entrou para a Força Aérea, o que foi bom. Olá, um dos meninos o abordou quando ele chegou ao centro de treinamento. Olá, ele apertou sua mão. Vamos ser amigos, meu nome é David, disse ele. Meu nome é Jervis, ele acenou com a cabeça. A partir de então, eles começaram a ir juntos a todos os lugares. O serviço era fácil, os meninos até gostavam de estar aqui. O tempo passou voando, tudo era quase igual ao orfanato, com exceção das roupas, dos exercícios e de outras coisas. Como você chegou ao orfanato? Perguntou Carlos. É uma história triste, não quero me lembrar dela, disse ele. Tudo bem, não vou aborrecê-lo, ele concordou. Eles ficavam juntos o tempo todo, quase nunca se separavam. Quando chegou a hora de voltar, eles combinaram de se encontrar em alguns meses. Jervis voltou para seu vilarejo e entrou na escola em que queria estudar. Você é inteligente, disse-lhe o professor. Obrigado, ele realmente queria visitar seu pai, mas não queria conhecer Selena. Ele foi para a escola e depois conseguiu um estágio em uma concessionária de automóveis. Venha trabalhar conosco depois de estudar, disse-lhe um dos encarregados após o estágio. É claro que ele o teria convidado se não tivesse sido chamado. O garoto continuou seu aprendizado, ainda sem saber o que havia acontecido com seu pai, sua mãe e seu irmão. Ele tinha visto a foto de Alfred nos jornais algumas vezes, diziam que ele era um ótimo advogado e que ajudava os pobres. Só que, para contratá-lo, era preciso ter contatos ou conhecer bem o cara. Jervis ficou feliz por ele. Depois de se formar, Jervis foi para onde o chamavam. Como seus pais estavam vivos, ele não conseguiu um apartamento. Assim, o rapaz ficou sem nada e nunca mais voltou para Selena. E onde está o seu registro? Perguntaram-lhe quando ele conseguiu um emprego. Consegui um temporário, ele mentiu. Onde está o registro? A moça do RH esperou que ele respondesse. Não sei, ela deu de ombros. Então não podemos aceitá-lo, disse ela com pesar. Tudo bem, ele se levantou e se dirigiu para a saída. Por que você não ficou? Perguntou o mesmo capataz que o havia convidado antes. Não tenho autorização de residência, disse ele com sinceridade. Você virá para a minha equipe, farei um contrato com você? Perguntou ele. Posso fazer isso? Ele não tinha certeza. Claro, por sua própria conta e risco, disse o professor. Então eu vou, ele assentiu. A partir daquele momento, eles começaram a trabalhar juntos. De onde você tirou isso? Jervis perguntou a John quando viu que ele estava carregando uma sacola cheia de peças sobressalentes, não de ferramentas. Calma, ele levou o dedo aos lábios, trabalhar aqui e não roubar não é respeitoso. Ok, pensou o rapaz, é assim que as coisas são por aqui. Depois de economizar algum dinheiro, ele conseguiu comprar um carro velho. E então começou a pegar peças para construir um bom carro com o casco. Então, um dia, o chefe mais velho veio visitá-los. Todos se reuniram, não sabiam qual era o motivo, mas adivinharam. Temos um rato, ou melhor, um Nesum, disse o chefe. E até sabemos quem é. Todos os olhos estavam voltados para Jervis. Tem certeza de que é você? O homem ficou surpreso. O que está fazendo comigo? Ele tentou se esquivar. Aqui, abra a caixa de ferramentas. Estava na hora de ir para casa e de encher as caixas. O homem se levantou, foi até a gaveta, abriu-a e havia claramente várias peças sobressalentes lá dentro. Você não tem vergonha? Nós o contratamos sem documentos e você faz isso conosco? Disse o supervisor. Novamente Jervis ficou envergonhado, pois estava prestes a entrar na clandestinidade. Envergonhado, ele inclinou a cabeça para um lado. Tudo bem, vou chamar a polícia para que os outros não se machuquem, disse o supervisor tirando o celular do bolso. Talvez você não devesse, o cara olhou para ele, eu o devolvo. Eu o devolvo, você não vai a lugar algum, ele assentiu, e então discou um número. Os policiais chegaram rapidamente. Eles fizeram uma declaração e prenderam o cara. Eles o levaram para a delegacia de polícia.
Mesmo que eu seja um sem-teto, tenho direito a uma ligação telefônica, disse ele a eles. A que mais você tem direito? Eles riram. Como advogado, ele não parecia envergonhado. Engraçado, o estômago dos policiais se apertou. Eles vão me deixar fazer a ligação ou não? Ele esperou. Gervis recebeu um telefone e discou rapidamente o número de Alfred. Alô, respondeu Alfred rapidamente. Irmão, alô, preciso de sua ajuda, ele falou rapidamente. Bem, onde você está e o que há de errado com você? Perguntou o homem. Gervis explicou tudo. Gervis estava atônito, fazia tantos anos que eles não se viam e só agora ele descobriria tudo. Estarei aí em breve, ele prometeu. Seu advogado já está a caminho para vê-lo? Os policiais ainda estavam rindo. Sim, o cara respondeu calmamente. Ótimo, então vamos esperar. Eles se sentaram e observaram a entrada. Alfred ainda não havia aparecido. Era compreensível, ele teve que deixar todos os seus negócios de lado e vir para outra cidade. Ele definitivamente está chegando. Gervis viu a descrença nos rostos dos policiais. De repente um mágico virá em um helicóptero azul e eles começaram a cantar uma música bem conhecida. Naquele momento, as portas se abriram e Alfred entrou na sala. Os policiais imediatamente se levantaram de seus assentos, eles o reconheceram. Quantos moradores de rua ele já havia ajudado, não havia necessidade de contá-los. Estou levando-o sob custódia, disse ele, pegando alguns documentos e colocando-os sobre a mesa. Tudo bem, mas há um relatório sobre ele, explicaram os policiais. Vamos resolver isso, disse Alfred. Eles deixaram o prédio do departamento juntos e entraram no carro de Alfred. Por que você não ligou antes? Ele perguntou ao irmão. Eu liguei e você não atendeu, disse Gervis calmamente. Mas eu liguei de volta tantas vezes depois disso que o homem mais velho teve vontade de chorar. Aparentemente, na época, eu não tinha tempo, disse o irmão. E papai, onde ele está agora? Alfred tinha muitas perguntas. Não sei, não o vejo há anos, admitiu Gervis. Tudo bem, vamos vê-los. Alfred ligou o carro. Eles chegaram a uma casa conhecida, saíram do carro e entraram. O que está fazendo? Alfred não entendia por que Gervis havia parado. Não quero vê-la. Ela destruiu toda a minha vida, disse ele com sinceridade. Por que você não ligou? Suspirou Alfred. Eu já lhe disse antes, eu liguei, você não atendeu, só isso, e com essas palavras eles tocaram a campainha. Quem tocou? Eles ouviram a voz de Selena. Abra a porta, disse Alfred com severidade. Algumas pessoas, ele girou a fechadura e vocês já estão aqui. Os irmãos entraram no apartamento, que cheirava a urina. Ufa, os meninos torceram o nariz. É tudo do seu pai, disse ela. Gervis e Alfred entraram no quarto. Carlos estava deitado na cama, com uma aparência horrível. Um olho estava saltado e o outro estava bem fechado. Oi, papai, eles disseram quase em coro. Ele não reconhece ninguém. Selena se levantou. Você deveria ter encontrado um homem como esse, disse Gervis em um sussurro. Nós o levaremos, disse Alfred. Que bom, finalmente meu sofrimento vai acabar, a mulher exalou. Eles chamaram uma ambulância porque os rapazes não sabiam se poderiam transportar o homem em um carro simples. Agora eles estavam indo para a vila onde Julia estava, ela também estava doente, mas estava melhor do que seu ex-marido. Não tenho permissão para dirigir, disse Gervis. Está tudo bem, voltaremos pela manhã, resolveremos todos os problemas e tudo ficará bem, seu irmão o encorajou. Eles dirigiram seu carro, seguidos por uma ambulância com seu pai dentro. Chegaram em casa 2 horas e meia depois. Juliette parecia estar esperando por eles. Mamãe, oi, e trouxemos seu pai para você. Alfred foi o primeiro a entrar. Ele viu os olhos da mulher se arregalarem. Lembre-se de que você precisa de equipamentos especiais para ele, e é melhor convidar um médico, aconselhou a enfermeira. Tudo bem, vamos nos lembrar disso, agradeceu Alfred. Os meninos passaram a noite inteira com seus pais. Eles arrumaram a cama e convenceram a mãe de que seria melhor para eles. De manhã, fizeram as malas e voltaram de carro.
porque Gervis tinha direito à fiança. 2 semanas depois, o cara foi a julgamento. Naturalmente, Alfred estava preparado para ele, então não teve problemas para vencer o caso. Gervis foi liberado no tribunal e todas as acusações foram retiradas. Agora, o que eu disse a vocês? Eles estavam saindo da sala do tribunal. Os mesmos policiais que estavam lá na noite em que Alfred foi ver Gervis estavam do lado de fora. Eles não conseguiam entender como um vagabundo comum podia chamar um advogado tão duro, não sabiam que era o próprio irmão deles. Tudo bem, agora vão para casa, temos que processar a Selena, pediu o irmão mais novo ao mais velho. Com certeza faremos isso, e daremos um chute no traseiro do papai, e ele cuidará disso. E agora temos de conseguir uma autorização de residência para ele, disse Alfred com conhecimento de causa. Sim, Gervis concordou com ele. Eles voltaram de carro para a vila e lá pegaram rapidamente o livro da casa e deram ao garoto os documentos de registro. Em seguida, convidaram um médico, que disse que viria todos os dias para fazer uma massagem em Carlos. Foi bom saber que ele não disse não. Juliette pôde se movimentar lentamente pelo apartamento, cuidando um pouco do ex-marido. Nesse meio tempo, Alfred assumiu as lojas do pai. Não havia ninguém para lhes trazer mercadorias e não havia tempo, então eles desocuparam as alas e as alugaram. Ainda bem que elas ficavam no centro da cidade. As coisas parecem estar melhorando, disse Gervis ao irmão. Deveríamos ter nos reconectado, ele o abraçou. Sim, ele concordou. Gervis havia desocupado a garagem do pai e aberto uma loja de pneus no local e, em pouco tempo, tinha muitos clientes. Agora ele tinha dinheiro e podia se dar ao luxo de fazer muitas coisas. Ele e Alfred foram visitar seus pais juntos, sem poupar nada para eles. Papai estava melhorando pouco a pouco. E o que eu lhe disse foi que Setka não estava cuidando dele, e ele não estava indo, e agora, olhe para ele, ele logo começará a falar. Alfred estava feliz por seu pai. Sim, Gervis concordava com seu irmão. Ele trabalhava muito, por isso tinha clientes e finanças. Você está indo bem? Seu irmão lhe perguntava com frequência. Agora, ele estava se culpando por tê-lo deixado com Selena e ido embora. Deveria tê-lo levado para a mãe, e ele não estaria assim agora. Sim, melhor do que bem, Gervis sorriu. Ele havia conhecido uma garota recentemente em um show e agora queria apresentá-la a Alfred. Vejo que você tem um apartamento. Eles se sentaram conversando com o irmão. Sim, estou com uma garota agora, precisamos de nosso próprio ninho, disse Ars. Com você está tudo certo, pode me apresentar a ela. Alfred riu. É claro que ele mesmo queria fazer isso. Eu levo a minha, você leva a sua e vamos juntos a um restaurante. Alfred piscou para o irmão. Ótimo, então faremos tudo isso neste fim de semana. Eles estavam felizes por estarem juntos novamente e por tudo estar indo bem. Eles apertaram as mãos e seguiram caminhos diferentes. Agora eles se viam com frequência na casa dos pais, pois o pai estava melhorando e a mãe também. Os irmãos se falavam todos os dias. No fim de semana, como haviam combinado, eles levaram as filhas para se encontrarem em um restaurante. A namorada de Alfred, Catherine, entrou em contato com elas. Vitória, a senhora Gervis se apresentou. Prazer em conhecê-la, Catherine sorriu. Prazer em conhecê-la também, confirmou Vitória. Elas se sentaram e conversaram. Por quê? Podemos nos casar no mesmo dia? Perguntou seu irmão. Por que não? Ela sorriu. Meninas, o que vocês acham? E nós concordamos, não precisaremos gastar tanto dinheiro. Vitória foi prática. De fato, Catherine concordou com ela. Elas já estavam de acordo com isso, só faltava definir a data, mas isso poderia ser feito mais tarde. No dia seguinte, os 4 jovens foram se inscrever no cartório de registro civil. Estou ansiosa por esse dia feliz, disse uma das moças. E eu também, elas se tornaram melhores amigas. Agora Catherine e Vitória iam juntas a todos os lugares, escolhiam o cardápio, o restaurante, os vestidos. E os rapazes estavam felizes por elas, porque não se distraíram de seu trabalho. Ótimo, nós nos encontramos, disse Alfred e riu. Sim,
Caterine tem uma amiga agora, e Vitória também tem uma amiga, esclareceu Gervis. Os pais das crianças já podiam se sentar. A mãe estava até falando um pouco, mas o pai estava apenas mugindo até agora. Porque ainda não cuidamos de Selena, e ela ainda é a esposa do pai. Deus não permita que algo aconteça a ela, ela ficará com tudo, e isso não é justo, argumentou Gervis. Sim, tem que ser feito, mas isso exige que o pai pelo menos aprenda a falar. Alfred balançou a cabeça. Eles haviam marcado a data do casamento para o final do verão. Agora era apenas março, então ainda havia tempo. Estou muito feliz, disse cada uma das moças ao seu escolhido. Eles as repetiam e, embora nem tudo na vida fosse como eles queriam, agora estava tudo muito bem. Os meninos estavam trabalhando e ganhando bons salários. Havia também um bom dinheiro proveniente do aluguel das alas, de modo que as famílias não eram pobres. Alfred havia iniciado o processo judicial para o divórcio de seu pai com Selena. E não importava o quanto a mulher se opusesse, ele não pararia por nada. Como ousa interferir em minha vida? A mulher gritou para ele. Acredite em mim, essa vida também é nossa, e uma vez que você se intrometeu nela, respondeu Alfred. Eu não vou lhe dar nada, ela ficou muito brava. E ninguém vai lhe pedir, tudo será decidido pelo tribunal. Com um pouco, o cara não mostrou a língua. Eu lhe darei, e ela não sabia mais o que dizer. Tente, os irmãos riram dela. O que vocês pensam? Que eu sou fraca? Ela gritou. De qualquer forma, Gervis e Alfred estavam positivamente tontos. Assim que decidiram tirar todos os direitos de propriedade que não pertenciam a ela, eles o fizeram. O divórcio foi aprovado, sem que Selena recebesse nada do que pertencia ao pai. Ela gritava com as crianças em desespero, pois não havia nada que pudesse fazer e as crianças não podiam ajudá-la. E Gervis e Alfred voltaram para sua aldeia e nunca mais pensaram naquela mulher. Mamãe, papai, não podemos dar uma volta? Perguntaram as crianças a Juliette e Carlos. Ah, eles olharam para eles. Juliette agora podia se locomover sozinha, mas Carlos estava apenas em uma cadeira de rodas. Eles foram para o quintal, passaram algum tempo lá e depois voltaram para casa. Enquanto as crianças estavam do lado de fora, Carlos foi seguido por sua ex-mulher. Eles devem ter sido feitos um para o outro, pois era a terceira vez que se viam, disseram os irmãos sobre eles. Tudo é possível, concordaram suas futuras esposas quando ouviram a história. Eles estavam se preparando para o próximo casamento, os vestidos e ternos estavam prontos, só faltava encontrar um bom local. Os amigos e a família convidados não eram poucos, então eles estavam procurando um lugar que fosse conveniente para todos. O casamento seria realizado no fim de semana. Juliette estava quase saudável, Carlos também começou a se mexer, eles estavam felizes por seus filhos. Estou muito feliz, disseram as duas futuras noivas. Esta noite elas dormiram em um apartamento e os padrinhos em outro. Está tudo pronto? Alfred estava preocupado. Sim, não se preocupe, seu irmão o tranquilizou. Bem, eu não estou preocupado, eles já estavam em suas camas. No dia seguinte, estavam todos perto da casa onde Caterine e Vitória dormiam. Caterine, eu te amo, gritou o primeiro namorado. Vitória, eu te amo, como se o outro repetisse depois dele. As meninas saíram para encontrá-lo e foram ao cartório. Tudo havia sido planejado com antecedência, então agora não havia problemas. Foi bom ver que a mãe do noivo também estava presente. Sim, ela está sentada, mas não está incomodando ninguém. Vocês concordam? Perguntou o secretário aos dois casais ao mesmo tempo. Sim, eles gritaram em uníssono. Depois veio a troca de alianças, a primeira dança, os passeios e depois o restaurante. Você não sabe como estou feliz, sussurrou Vitória. E eu me inclinei em direção a Catalina, elas estavam ao lado de seus maridos, e eles eram tão bonitos. Quando os parabéns começaram, os primeiros a sair foram os pais de Caterine, depois os de Vitória e, em seguida, Juliette e Carlos. Ela se sentou no carrinho de bebê e olhou para os pequeninos. Meus filhos, eu os parabenizo, disse a mãe da noiva e do noivo de forma um pouco inaudível. Ah, acenou o pai. Obrigado por estarem aqui hoje, uma lágrima masculina escorreu pelo seu rosto.
Obrigada por tudo, disse Juliette a eles, e chorou também. Ela imaginou que, se não fosse por seus filhos, não sabia onde estaria agora. A festa terminou e todos foram para casa. Juliette e Carlos também estavam em casa. Ela cuidadosamente colocou seu marido na cama, cobriu-o com um cobertor e se deitou ao lado dele. Como a vida passou rápido, ela disse a ele. Ah, ele disse e virou a cabeça. Boa noite, ela lhe deu um beijo no rosto e se virou para o outro lado. Uma lágrima rolou pelo rosto de Carlos. No dia seguinte, as crianças estavam em casa desde a manhã. Agradeceram aos pais por tudo, e os Gervisos informaram que logo seriam avós. Que alegria, Juliette abraçou a ela e a nora, nunca pensei que viveria para ver esse dia. Vai dar tudo certo, meu pai vai ficar feliz também, disse Alfred. Ah, Carlos confirmou suas palavras. Todos se sentaram juntos à mesa. Depois foram dar uma volta no pátio. É bom ser uma família, disseram os meninos. Sim, é bom ter uma grande família reunida. Juliette olhou para seus filhos, que agora eram o dobro. E logo seremos ainda mais, disse Vitória, e acariciou sua barriga. Que bom, e você, Alfred? A mãe olhou para seu filho mais velho. Estamos tentando, eles riram junto com sua esposa. Isso é bom, assentiu Juliette. A gravidez de Vitória não estava indo tão bem quanto ela gostaria. Ela achava que tudo correria como no início, mas já no segundo trimestre começou a sentir tanto enjoo que não conseguia suportar. Cada vez mais Vitória passava o tempo na cama, porque se sentia enjoada, 2 vezes que estava deitada na cama. E, finalmente, esse período chegou. Em uma semana ela entraria em trabalho de parto. Finalmente, esse momento chegou. Ela estava se contorcendo de dor, mas ainda se alegrava com esse momento de alívio. Parabéns, você tem uma menina. Eles colocaram o bebê em seu peito. Alice, ela sussurrou, e se afastou porque suas forças estavam completamente esgotadas. Como Alice no País das Maravilhas, disse a parteira. Sim, e é mesmo, disse a menina, sem abrir os olhos. O pai foi avisado? Perguntou a mulher. Ainda não, não consigo falar ao telefone, disse ela. Aqui, pegue, eles já estão preocupados, ela lhe deu o telefone. Obrigada, Vitória discou o número de Gervis. Olá, meu amor, sua filha Alice nasceu, ele disse a ela. Naquele momento eles pegaram a criança. Eu o parabenizo e agradeço a você, amor, ela chorou. Por que está chorando? Ela não entendia. De felicidade, ela não podia evitar. Vitória ouviu Alfred e Catherine parabenizando-a, e também alguém sussurrando. Meus pais também estão aqui, disse ela. Bem, diga olá a eles, e eu tenho que ligar para os meus. Ela desligou. Vitória discou outro número para contar à sua mãe que havia se tornado avó. Filha, parabéns, talvez eu deva ir ajudá-la com o bebê? Sugeriu ela. Não, acho que podemos nos virar, ele a interrompeu. Tudo bem, mas quando precisar, não pare de ligar. Ele não incomodou mais a nova mãe. Depois desse telefonema, Vitória foi transferida para uma sala onde outras jovens mães estavam deitadas, e agora ela tinha muito a aprender. Gervis ficou sob as janelas da maternidade de manhã até a noite, até que sua esposa e filha recebessem alta. Parabéns, ele disse novamente. Obrigado, eles estavam todos juntos novamente, o que não poderia ser mais gratificante. Hoje eles foram para o apartamento dos pais de Gervis, ficaram lá por um tempo e depois foram para casa. Surpreendentemente, Charles passou a maior parte do tempo com a garota em seu colo. Vitória estava com muito medo de que ele a deixasse cair, mas tudo deu certo. Bem, agora, se você for dar uma volta, depois venha nos ver, nós a ajudaremos, disse Juliette, presunçosa. É claro que a garota não queria ofendê-la. Eles dirigiram para casa, começando agora uma vida adulta completamente diferente. Eu te amo, seu marido sussurrou para Vitória. Não você, mas você, ela o corrigiu. Sim, desculpe, você, ele acariciou o caroço nas mãos da esposa. É isso, agora é sua vez, disse Vitória a Catherine. Sim, só temos que esperar, sua amiga assentiu. Agora os homens haviam desaparecido no trabalho e as moças estavam em casa com a pequena Alice.
Você acha que vai aguentar? Catherine perguntou à amiga sobre os presságios populares. Acho que sim, respondeu ela com uma risada. Elas passeavam juntas com um carrinho de bebê, muitas vezes no quintal dos pais do marido, onde todas respiravam ar fresco juntas. É muito bom que sejamos todos amigos, disse Vitória. Ela estava embaixo de uma árvore, balançando o carrinho de bebê. De repente, uma mulher apareceu na esquina e os olhos de Carlos se arregalaram. Era Selena. Ele se inclinou um pouco para a frente. O que havia acontecido? Ele olhou na mesma direção que Vitória. É a ex-mulher dele, aquela que as crianças processaram por tudo, explicou Juliette. E o que ela quer aqui? A garota não entendeu. Agora vamos perguntar, a sogra não tinha medo de nada. Por que você veio aqui? Disse ela. Ela se aproximou de Carlos e agarrou as alças do carrinho de bebê. Você adivinhou errado, Juliette a empurrou. Como? Ela não entendeu. O que você ouviu? Ele é meu marido e está comigo, olha para onde você o levou, Juliette a empurrou. Vamos para casa. Vitória não esperou que tudo aquilo acabasse. Ao se aproximarem da entrada da garagem, Gervis apareceu na esquina. Ele viu Selena e cerrou os punhos. O que ela quer aqui? Ele se aproximou de Vitória e dos pais. Ela veio buscá-lo, Juliette apontou para Carlos com os olhos. E quanto a você? Ela sorriu e, embora o homem esteja indefeso e em uma cadeira de rodas, as mulheres ainda lutam por ele. Vamos para casa, repetiu Vitória mais uma vez. Odeio aquela mulher com toda a minha alma, e por causa dela me tornei um vagabundo. Gervis se voltou para ela mais uma vez. É isso aí, é passado, e todo mundo sabe. Quem se lembra do passado, nesse olho na cara, disse sua esposa. Eles subiram as escadas, Gervis ajudando o pai, Vitória carregando o bebê e apoiando a sogra. Quando estavam no apartamento, todos riram no corredor, mas cada um de uma maneira diferente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.